Bem-vindo para mais uma sequência de aulas. E nessa nova sequência de aulas será apresentado como criar um sistema de ponto. E nesta primeira aula será apresentado como cadastrar horário de entrada e horário de saída. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, temos esta página, eu apresento horário atual, usuário clicando em registrar, horário de entrada cadastrado com sucesso, novamente, saída para o intervalo, depois registrar, retorno do intervalo e por último tenho o horário de saída. Se eu verificar no banco de dados, na tabela pontos, eu tenho data de entrada, horário de entrada, saída para o intervalo, retorno do intervalo e a saída do expediente. Se eu testar novamente, entrada, saída, intervalo, retorno, intervalo e saída. Confiro no banco de dados e tenho o segundo registro. É isso que será implementado nesta primeira aula. Para implementar, será utilizado o servidor local WAMP Server. Caso você não saiba como utilizar e não tenha instalado na máquina, abaixo o link para acessar a aula que eu apresento como instalar e utilizar. Será utilizado o editor Visual Studio Code e o navegador Google Chrome para visualizar o resultado. Com o WAMP Server startado, abro no gerenciador de arquivos, acesso o diretório onde está instalado o WAMP Server, diretório padrão, e eu criei um diretório Celk dentro do diretório padrão. Posso abrir esse diretório no editor Visual Studio Code, abrindo o editor, simplesmente arrasto o diretório e abro o projeto. Com o projeto aberto no editor, crio o arquivo raiz index.php, coloco a estrutura básica do HTML, indicando que é um arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, UTF-8 para aceitar caracteres especiais, o título para apresentar na aba do navegador e também tenho um título no corpo. Confiro no navegador para abrir, eu simplesmente coloco localhost, servidor local, em seguida o diretório Celk, o mesmo que eu criei aqui, em seguida o arquivo index, em função de ser arquivo index, ser arquivo raiz, eu não preciso colocar o nome do arquivo. Registrar ponto sendo a frase que eu havia colocado. Primeiro, eu crio um link. Para criar link, utilizo a tag href para qual página que deve ser redirecionado. Será para uma página com o nome de registrar underline ponto.php. Não coloque traço no lugar do underline. Finalizo a tag coloco a palavra registrar para registrar o ponto. Confiro como que está ficando e tenho o link registrar. Acrescento uma quebra de linha, um BR. Quero apresentar também para o usuário horário atual. Abro a tag P de parágrafo, finalizo a tag P de parágrafo. Internamente abro o PHP, finalizo o PHP. Em seguida, para imprimir, coloco echo. Utilizo a função date, imprima a data em qual formato? Eu coloco o formato que temos o hábito de ver no dia a dia. Dia, mês, Y maiúsculo para colocar o ano com 4 dígitos, H para colocar a hora com 24 horas, minuto e segundo. Ponto e vírgula para finalizar. Confiro, atualizo, está imprimindo. No entanto, ele imprimiu somente horário atual e não atualiza. Eu quero que ele atualize toda vez que ele passar um segundo, deve ser atualizado. Para isso, faço o seguinte. Primeiro, crio um seletor, utilizo o atributo ID, o seletor com o nome de horário. Lembrem deste seletor, ele que vai receber o valor. Quando eu receber o horário atualizado, eu substituo o horário atualizado pelo valor estático. Para atualizar, eu utilizo JavaScript. Então, abro a tag script, finalizo a tag script, crio uma variável com o nome de apresentar horário. E onde que eu devo apresentar? É dentro deste seletor. Este seletor ele está no atributo ID, então vai ser document get element by ID, é um ID. E o nome dele, o nome do seletor é horário. Simplesmente pego o nome do seletor, colo, já tenho a variável que deve receber. Em seguida, crio uma função com o nome de atualizar horário. E esta função eu quero chamar ela, então coloco aqui abaixo set intervalo. Ele deve chamar a função atualizar horário a cada 1 segundo, então milissegundo.
cada milissegundo chama esta função. Se eu colocar aqui um simples console.log, em seguida teste, só para realmente conferir se está chamando a função corretamente, dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho na parte do console, info, e podemos observar que ele está atualizando. A cada 1 segundo ele imprime a palavra teste, mas não é a palavra teste que eu quero é horário atual. Então, posso retirar este console, não preciso, salvo, dou um Ctrl F5 aqui para recarregar. E para pegar a data atual, utilizo o new, em seguida a função date, e eu quero pegar o horário local, então utilizo toLocale date string, tá aqui, string, qual é o formato? Então vai ser o português Brasil, vírgula, eu crio um objeto de configuração, porque eu quero indicar o time zone, ele deve pegar horário, do qual local, ele deve sempre pegar o horário América São Paulo. Então, América / São Paulo, coloque exatamente conforme eu estou colocando, S maiúsculo, sem caracteres especiais. Você pode utilizar outros time zone, eu deixo esse aqui porque na maioria das vezes é utilizado esse daqui, mas você pode utilizar outro. Por exemplo, Curitiba, Cuiabá. Depois eu faço o seguinte. Crio uma variável com o nome de formatar data e esta variável recebe o seguinte. Utilizo data.replace. Eu não criei a variável data aqui acima. Então, o valor horário que eu receber, eu atribuo para uma variável data. Agora sim, a variável data, em seguida replace, eu quero substituir a vírgula, depois o espaço em branco, pelo seguinte valor, sendo o traço. Ponto e vírgula. O próximo passo é pegar o AP horário, quem deve receber o AP horário, sendo este seletor, em seguida deve receber um HTML, inner HTML, a data formatada. Temos aqui data formatada. Vamos ver o que vai acontecer agora. Dou um Ctrl F5, atualizo. Está atualizando, 30, 31, 32, está correto. Somente aqui eu também quero definir o time zone. Aqui eu determinei somente para o JavaScript. Eu quero determinar para o projeto inteiro. Aqui na parte superior, abro o PHP, finalizo o PHP, que eu coloquei um espaço, não é necessário. Utilizo date, em seguida default, time zone set o seguinte horário. Horário que eu havia copiado da parte inferior, América, São Paulo, ponto e vírgula para finalizar. Desta forma, eu estou definindo o fuso horário padrão, seja para o PHP, na parte que eu estou utilizando o PHP, ou aqui na parte do JavaScript. Ctrl F5, atualizo, está apresentando o horário atual. Aqui você pode otimizar, por exemplo, você não precisa implementar todas essas 3 linhas, você pode resumir elas, fazendo no seguinte formato, pegando isso daqui, depois, porque aqui eu estou utilizando a variável, ao invés de utilizar a variável, eu estou utilizando a instrução toda. Depois eu tenho o inner HTML, então acrescento o inner HTML. Depois do inner HTML eu tenho a variável formData, que essa variável possui isso daqui. Então simplesmente colo neste local, assim eu consigo reduzir o código. Ctrl F5, vamos ver. Continua funcionando a mesma coisa, mas assim eu consegui reduzir o código. Inclusive, isso daqui agora eu posso excluir ou deixo para vocês, porque esse aqui é um modelo mais simples para explicar para vocês e esse aqui é um modelo mais complexo, mas está resumido. Então, você escolhe qual você quer. Está implementado a parte para apresentar para o usuário o horário que ele está batendo. O ponto. Falta agora registrar. Eu preciso criar este arquivo registrar.php. Copio, em seguida crio este arquivo. Neste arquivo, abro o PHP. Também defino o horário padrão. Pego este horário. Depois de ter definido o horário, eu preciso gerar com PHP a data e horário atual. Quer dizer, gerar o horário atual. Para isso, eu crio uma variável que vai receber
Então vai ser a variável horário atual, recebe date, em seguida utilizo o seguinte, H para ser 24 horas, minuto e segundo. Ponto e vírgula. Para finalizar, posso dar um var dump para conferir se realmente eu tenho valor. Ponto e vírgula. Confiro no navegador, clicando em registrar, eu tenho o horário, 10h46. Pegou o horário daqui que eu defini no time zone. Também crio uma variável para receber a data de entrada. Data entrada. E esta variável recebe o seguinte, utiliza a função date, em seguida y, ano, mês, dia. Não estou colocando no formato que temos o hábito de ver no dia a dia, estou colocando conforme deve ser salvo no banco de dados. Então eu coloco aqui, gerar a data com PHP no formato que deve ser salvo no banco de dados. Mas eu preciso então salvar no banco de dados. Isso significa que eu preciso incluir uma conexão com o banco de dados. Primeiro, eu tenho um banco de dados? Não, não tenho, então preciso criar. Acesso novamente o servidor local. Próximo passo, acessar o PHPMyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Acessando o PHPMyAdmin, preciso criar uma base de dados. Crio uma base de dados com o nome de Selk. Seleciono a collection, sendo UTF-8 ou MB4 Unicode CI. Selecionei, criei a base de dados. Preciso criar uma tabela. Vai ser uma tabela com o nome de pontos. Eu não sei quantas colunas são necessárias. Acho que eu coloco 7. Caso tenha necessidade de mais uma, eu altero. Primeira coluna será ID. Esta coluna é uma chave primária. Além de ser chave primária, também é auto-incremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho a coluna data entrada, que vai salvar a data de entrada. Salva em formato date, ano, mês e dia. Depois da data de entrada, eu tenho a entrada. Entrada vai ser um time, somente a hora. Eu clico em T, eu chego no time. Entrada eu deixo nulo. Entrada seria obrigatória, mas no momento eu deixo nulo para não apresentar erro. Entrada, depois saída, intervalo. E na saída, intervalo também é time. Clico em T, chego em time, saída intervalo não é obrigatório, porque se eu entrei para trabalhar, ainda não tenho saída para intervalo, não saí ainda. Retorno intervalo, retorno também vai ser um time, clico em T, também não é obrigatório. Depois do retorno, eu tenho a saída do expediente, também time, não é obrigatório. E por último, eu tenho o usuário underline ID. Este ponto pertence para qual usuário? É obrigatório. Coloco INODB porque eu quero fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Eu crio essa tabela usuário, então criei essa tabela posto. Posto não é ponto. Venho em operações, eu coloquei errado. Não é posto, é ponto. Coloco R, em seguida executar, conferir, exato. Porto? Eita, não é posto, nem porto e nem é ponto. Executar. Agora sim, ponto. Crio uma nova tabela, abro uma nova guia com o nome de usuários, S no final, chave estrangeira, a última palavra no singular, underline ID. Quando não é chave estrangeira, é o nome da tabela, então coloco no plural. 4 colunas. Acho que já é o suficiente 4 colunas. A primeira coluna ID é uma coluna chave primária e também será autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Eu tenho a coluna nome, sendo um varchar, 220 caracteres, e-mail, um varchar e também 220 caracteres. Ambos são obrigatórios, INODB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Falando em relacionamento, então vamos fazer. Venho em estrutura, posso criar o relacionamento, desde que você tenha criado a tabela INODB. Criou a tabela INODB, então posso fazer o relacionamento. Estrutura, visão e relação, restrito. Eu tenho a chave estrangeira, essa chave estrangeira pertence à tabela chave primária da tabela usuário, chave primária ID. Quando eu tentar excluir um usuário, se este usuário já tem um ponto, eu não consigo excluir. Vamos testar essa parte do excluir? Não, não posso testar porque ainda não tenho nenhum registro.
eu só venho inserir, insiro o primeiro usuário, então posso colocar aqui um e-mail para este usuário, também cadastro um novo usuário, só copio aqui o remetente, o segundo usuário será este daqui, eu coloquei o nome, em seguida mais algum usuário, sim, sendo este usuário, os usuários que eu sempre utilizo nas aulas, nos tutoriais, também o e-mail. 3 usuários já são o suficiente. Ok, eu tenho o banco de dados criado, as 2 tabelas também criadas, eu preciso conectar o nosso projeto com o banco de dados. Para isso, crio um arquivo conexão. Colei uma conexão pronta para agilizar. Primeiro eu tenho as credenciais, início da conexão, localhost, porque o banco de dados está localmente, em seguida root. Lembra quando eu acessei o PHPMyAdmin, eu coloquei o usuário root? Então, usuário root, a senha em branco, a base de dados Selk, essa base de dados, e tem a porta 3306. A porta não é obrigatória, por isso que eu coloquei conexão com a porta e conexão sem a porta. Você testa. Se conseguir realizar a conexão sem a porta, utiliza essa conexão. Se não, utiliza a conexão com a porta. Eu testo se realmente está realizando a conexão, só retiro aqui o acento no comentário e no texto que é apresentado eu deixo. Acesso este arquivo, pego o nome do arquivo junto com a extensão, venho no navegador e colo conexão.php, conexão com banco de dados realizado com sucesso, mas se eu colocar uma credencial incorreta, vamos ver o que ele apresenta, erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso, a frase que eu coloquei, depois eu estou recuperando a mensagem de exceção do PDO, por isso que aqui está PDO exception, qual é a exceção? Base de dados desconhecida, ok? Dou um Ctrl Z para retornar a base de dados correta, conexão realizada com sucesso. Eu preciso incluir este arquivo no registrar ponto. Então, incluir a conexão com o banco de dados, coloco include, inclua somente uma vez o arquivo, e o arquivo que eu quero incluir é o arquivo conexão. Então, coloco aqui conexão.php, conferir se ele apresenta agora. Eu retorno no arquivo registrar ponto, atualizo, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Imprimiu a frase indicando que conseguiu realizar a conexão. Eu comento este eco, não preciso mais imprimir a frase, conexão realizada com sucesso, ok? Em seguida eu preciso indicar qual usuário que vai receber o ponto. Então, qual usuário que está batendo o ponto? Você pode implementar de forma dinâmica. No momento, eu coloco um ID estático. Você pode pegar o ID do usuário logado ou de qualquer outro local. Eu coloco um ID usuário fixo, ID do usuário fixo para poder testar, Crio uma variável com o nome de ID underline usuário. Esta variável recebe o ID 1, porque eu quero para o ID 1, para o usuário 1, este usuário que vai receber o ponto. Depois eu preciso recuperar o último ponto do usuário. Para isso eu crio uma query, eu já tenho a conexão com o banco de dados, então eu posso pesquisar no banco de dados. Select, selecione a coluna ID, a coluna, conferir quais são as colunas que eu preciso, venho em estrutura, eu preciso saída intervalo, isso aqui eu preciso. Depois da saída do intervalo, também preciso retorno intervalo. E por último, também a coluna saída. São essas colunas que eu preciso recuperar do banco de dados. Quebro uma linha só para ser mais fácil de visualizar. From, da qual tabela. Simplesmente copio a tabela, ponto, está correto, porque eu coloquei 2 vezes incorreto. Nessa tabela, ponto, pontos. Eu tenho hábito, é recomendado colocar no plural o nome da tabela. Pontos. Terceira vez eu alterando o nome da tabela. Pontos. Na tabela pontos, where, onde, ponto e vírgula. Quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. Where, onde. Na coluna, que é chave estrangeira e estrutura, usuário ID. Em seguida, na coluna usuário ID deve ter o mesmo valor que estiver no link usuário ID. Eu logo preciso substituir este link, o usuário ID. Utilizo order by, ordene pela coluna ID da forma desk, só retorne o último registro. Então, limit 1, no máximo um registro.
Depois de criado a query, eu preciso preparar. Só eu não atribuí esta query para uma variável. Então, será a variável com o nome de query underline ponto, porque é um único ponto que eu estou recuperando. E na parte inferior eu preciso preparar a query. Para preparar, utilizo a variável con, que possui a conexão. Quem é esta variável? No arquivo conexão, eu tenho esta variável que recebe a conexão. A variável con, ela recebe o seguinte. Então, eu utilizo prepare para preparar a query que está dentro desta variável query ponto. Depois de ter preparado, eu atribuo para uma variável com o nome de result underline ponto no singular, porque é um único. Eu preciso agora substituir este link usuário ID pelo valor. Para substituir, eu pego a variável result ponto e em seguida bind paran, indicando que eu quero substituir o link usuário ID. Não esqueça dos dois pontos. Depois eu indico que este link usuário ID recebe o valor que está dentro da variável ID usuário. O ID fixo que eu coloquei aqui acima, que eu citei para vocês, que vocês podem implementar de forma dinâmica. Pegar o ID do usuário logado, o ID do usuário que está colocando a digital, algo do gênero. Preciso executar a query. É muito fácil, mas mesmo assim eu coloco o comentário. Sempre coloque o comentário, que assim você explica para que serve e você aprende mais. Pego o result ponto para executar é o execute. Execute, depois de ter executado, eu tenho o resultado. Mas pode ser que ele não encontre nenhum resultado. Então, eu verifico se isso for verdadeiro and isso for verdadeiro, então acessa este if. Se não, acessa este else. E o que eu verifico? Se a variável result ponto for true and e a variável cifrão result ponto, eu conto a quantidade de linhas, para isso utilizo linha count. Se for diferente de 0, então significa que encontrou um registro no banco de dados. Eu posso ler, é um único registro, então não preciso utilizar o laço de repetição dentro do if. Eu pego a variável cifrão result ponto, em seguida fetch, para poder ler o valor, e em seguida eu quero imprimir através do nome da coluna. Então, utilizo PDO, PDO porque eu estou utilizando a conexão PDO, resolução de escopo. Em seguida, o fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. É um único registro, não preciso utilizar o laço de repetição. E o resultado eu atribuo em linha ponto, porque eu tenho os dados de um único registro. Dou um var dump para conferir se estou recuperando o último registro do usuário. Confiro, atualizando, ele não imprimiu nada. Por quê? Não encontrou nada no banco de dados. Coloco aqui um echo, nenhum ponto encontrado. E realmente, nenhum encontrado porque ele não possui no banco de dados. Se eu atualizar, nenhum ponto encontrado. Exato. Mas, se ele encontrar, então eu venho inserir um horário, ID eu não preciso, data de entrada, então entrou no dia 20, não, aqui ele vai colocar, então eu preciso retornar. Preciso retornar que dia 30, dia 1º. Coloquei dia 1º, entrada, horário que ele começou, então ele começou 8h04. Este horário, só para não ser um horário redondo. Intervalo não saiu para o intervalo, não retornou e não saiu, porque precisa ser sequencial. O usuário ID pertence ao usuário, ele está apresentando os usuários, porque eu implementei o relacionamento de chave primária com chave estrangeira, executar para acessar, conferir se realmente cadastrou, exato, cadastrou. Então agora ele vai ter os dados, exato, retornou o primeiro registro do usuário. O último registro, porque o usuário só tem um único registro, então retornou o último, neste caso seria o primeiro. Se ele encontrou, eu preciso verificar. Se isso for verdadeiro ou isso for verdadeiro, então acessa este if. E neste if eu verifico o seguinte, se cifrão saída, qual é o nome? Eu pego aqui, saída intervalo.
Eu posso utilizar agora a variável para recuperar o valor? Não, eu não dei o extract, então eu preciso colocar um extract. Quando eu dou um extract no array linha ponto, eu consigo imprimir através do nome da chave. Então, linha ponto é este array. Quando eu dou um extract, eu posso utilizar a chave do array como uma variável. Por isso que eu estou colocando aqui como uma variável. Se saída intervalo for igual vazio, ou cifrão saída intervalo, não pegou aqui a variável, então eu coloco aqui a variável saída intervalo, for igual a nulo, então acessa este if. Significa que o usuário só bateu o ponto de entrada, não bateu o ponto de saída. Você pode colocar aqui os comentários. Então aqui, primeiro, verificar se encontrou algum registro no banco de dados, realizar a leitura, extrair para imprimir através do nome da chave no array, a chave, esta chave ou posição. Depois de ter dado o extract, eu tenho que verificar se o usuário já bateu o ponto de saída para o intervalo. Se ele não bateu, então acessa este if, eu crio uma variável com o nome de call coluna underline tipo underline registro. Qual coluna que deve receber o registro? Neste caso, quem deve receber o registro, deve receber o valor é saída intervalo, porque eu já tenho entrada, então o próximo valor é saída intervalo. É ele que deve receber o valor, é esta coluna. Depois, o tipo, neste caso, eu já tenho a entrada, então eu preciso agora somente editar o registro colocando saída. Então, eu coloco a palavra editar. Eu quero editar o registro. Próximo passo, criar uma nova variável text underline tipo underline registro. Neste caso, qual é o texto que deve ser apresentado para o usuário? Então, saída, agora eu posso colocar o acento saída e intervalo. No momento, eu só verifico se o usuário não saiu para o intervalo. Utilizo o switch para verificar qual ponto que deve ser alterado, se é horário de saída para o intervalo, retorno do intervalo ou saída do expediente. Então, eu coloco aqui tipo registro. E nesse tipo registro, coloco o primeiro case, caso seja editar, conforme eu coloquei aqui acima. Caso seja editar, então eu quero simplesmente editar um registro. Coloco comentário, verificar o tipo de registro, novo ponto ou editar registro existente. Se quando o usuário está entrando, então ele está batendo um novo registro, cria um novo registro. Se não, se ele já bateu o ponto de entrada, então ele vai bater saída para o intervalo, retorno do intervalo e depois saída. Neste caso será um editar. Essas três opções aqui, as três colunas, serão editar. Esta coluna será um cadastrar. Então, se for editar, eu coloquei aqui editar, porque eu quero bater saída para o intervalo. Acessa este case e neste case, aqui tem alguma coisa que eu posso comentar? Sim, então vai ser aqui, conforme eu já citei, coluna que deve receber o valor, tipo de registro, editar, texto parcial que deve ser apresentado para o usuário. Case, acessa os case quando deve editar o registro. Acessando este case, por último, eu tenho o break. Chegou no final, pause o processamento, saia do case, ponto e vírgula para finalizar. Tenho primeiro query para editar no banco de dados. Para editar, utilizo o update. Update é uma palavra reservada em maiúsculo. Na tabela pontos, sempre copio o nome da tabela para não ter erro. Set o valor em qual coluna. A coluna eu estou colocando aqui dentro desta variável. Coluna tipo registro. Quero que seja dinâmico. Depois, crio um link com o nome de horário atual, e este link horário atual depois eu preciso substituir. Where, onde que deve editar, coloco uma condição onde a coluna ID, somente aqui eu coloquei fora do aspas duplo, não, aqui eu apago aspas duplo, fecho aqui abaixo. Where, onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que está no link ID.
eu tenho 2 links para substituir. Limit, no máximo 1 registro, não pode editar mais de 1 registro. Eu tenho a query, atribuo esta query para uma variável query underline horário. Query criada, preciso preparar a query, coloco aqui um comentário, preparar a query. Para preparar, utilizo a variável con, que possui a conexão, em seguida prepare, para preparar a query que está dentro da variável query horário. Depois eu atribuo para uma variável com o nome de cefrão, só é antes do igual, cefrão CAD underline horário. Eu tenho a query preparada, preciso substituir o link. Posso também colocar o comentário, aqui acima eu coloquei o comentário, extrair, verificar, substituir o link pelo valor. É o mesmo comentário, só aqui abaixo que eu coloco. Para substituir, pego a variável CAD horário, em seguida bind paran, indicando que eu quero substituir o link. Este link, horário atual, ele deve receber o seguinte valor. O valor que estiver dentro da variável, eu tenho uma variável aqui recebendo horário atual. Está aqui, esta variável. Ela que possui o valor. Substituir o valor para o link horário atual, também tem o ID. O link ID deve receber o seguinte valor, o ID do registro que veio do banco de dados. Eu deixei em ID, você pode deixar ID ou colocar um alias, ID ponto, assim fica mais fácil de identificar quem é este ID. Então, eu pego o alias que eu atribuí. Pego o alias e coloco aqui o ID, ponto. Implementado, eu preciso executar a query. Executo aqui abaixo. Executar a query. Utilizo a variável cefrão CAD horário. Em seguida, execute. Execute a query. Após ter executado, posso verificar se conseguiu cadastrar corretamente. Acessa o hífen quando cadastrar com sucesso. Verifico se cefrão CAD horário, linha count. Se for true, significa que conseguiu editar com sucesso. Se não, acessa este else. Eu quero que, quando eu conseguir cadastrar corretamente, redirecionar o usuário novamente para a página inicial, para o arquivo index. Para redirecionar, eu utilizo o header, em seguida location, ou eu apresento a frase? Não, primeiro eu apresento a frase aqui mesmo, depois eu implemento echo horário de, esse horário é de entrada de intervalo, saída para o intervalo ou saída do expediente? Saída e intervalo. Então, saída de intervalo está dentro desta variável, text tipo registro, saída para intervalo, cadastrado com sucesso. Eu aproveito já, coloco um P de parágrafo, abro o P, finalizo o P de parágrafo no final da frase, neste local, só que eu coloco um ponto de exclamação, e esse P de parágrafo recebe o seguinte, recebe um CSS inline, style, em seguida esse style, ele recebe a propriedade color, para atribuir uma cor para o texto, neste caso é o sucesso, então é o green, verde. Coloquei a cor em inglês, aqui abaixo eu coloco em hexadecimal, vai ser o vermelho, hashtag F00. Assim eu consigo agradar quem não gosta das palavras, prefere o hexadecimal e vice-versa, mas o recomendado é sempre colocar em hexadecimal. Horário de não cadastrado com sucesso, neste caso não conseguiu cadastrar. Confiro se realmente consegue cadastrar, atualizo, horário de intervalo cadastrado com sucesso, clico em procurar, cadastrou corretamente. Em seguida, testo novamente, agora não conseguiu cadastrar, porque eu já tenho cadastrado intervalo, ele saiu para o intervalo. Agora o próximo passo é cadastrar, qual é o próximo ponto? É retorno do intervalo. Vamos então implementar. Verificar se o usuário bateu o ponto de saída para o intervalo. Próximo passo é verificar, então eu acrescento aqui, eu recorto, Ctrl Z, recorto esta linha de comentário e acrescento o else if. Neste caso, coloco o comentário para ter aqui, então vai ser o seguinte, verificar se o usuário bateu o ponto de retorno
do intervalo. Então, não será saída intervalo. Qual é o nome da coluna? É retorno intervalo. É nessa coluna que deve ser salvo o valor. Continua a editar. Saída intervalo? Não. Agora é retorno do intervalo. Preciso alterar alguma coisa? Não. Somente isso. Simples assim. Será? Vamos ver. Se eu atualizar. Não. 71. Eu não alterei alguma coisa. Saída intervalo. Ah, sim, eu não alterei o nome da variável aqui no if. Retorno intervalo. Se retorno intervalo for vazio, igual aqui, ou nulo, então deve bater o ponto retorno do intervalo. Atualizo horário de retorno intervalo, a frase dinâmica, esta frase, retorno intervalo, editado com sucesso. Não, cadastrado com sucesso. Clico em procurar, agora sim, retorno intervalo. Eu preciso agora é saída. Para fazer a saída é um else if, a mesma coisa. Só agora não devo esquecer o nome da coluna, devo alterar, é saída. Se saída for vazio ou nulo, então verificar se o usuário bateu o ponto de saída. Saída do expediente. Só eu observei que está errado. Retorno, aqui está errado a palavra. Retorno, só esta palavra aqui, retorno, ok. Então, não é retorno intervalo, deve ser na coluna saída. Aqui ele colocou um espaço, não, esse espaço eu não preciso. Tipo, ou a coluna saída, editar, texto parcial deve ser apresentado para o usuário, retorno do intervalo, não, agora é saída. Deve apresentar esse texto para o usuário. Será que ele apresenta agora? Atualizo, horário de saída cadastrado com sucesso. Clico em procurar, saída, exato. E o usuário 1, ele apresenta que pertence ao César porque eu implementei o relacionamento. Mas agora, se eu tentar atualizar, indefinido, porque eu preciso cadastrar um novo registro agora. Agora é entrada. Entrada vai ser um else aqui na parte inferior. Pego este else if só para facilitar. Altero, não será um else if, será somente um else. Então, não preciso desta condição. Apago toda a condição. Se não acessou nenhum else if anterior, acessa este else por padrão. Verificar se o usuário tem algum ponto aberto. Criar um novo registro no BD, no banco de dados, com horário de entrada. Coluna que deve receber o valor, eu não preciso agora. Aqui vai ser um pouco diferente. Eu não preciso a coluna, não preciso. Tipo registro, então será entrada. E texto será o texto que deve ser apresentado para o usuário, é o texto entrada. Então, quando for entrada, editar acessa o case, neste case. E também eu posso colocar aqui, case, se cases, qual caso? Caso seja entrada, acessa isso daqui. Mas, se ele não acessar nem o editar, então eu quero que ele sempre acesse esse daqui. Eu posso colocar como default e retiro esse case, entrada, simplesmente coloco default, por padrão. Se não acessou nenhum caso anterior, nenhuma das opções, acesse esse default, executou toda a instrução, pause o processamento, break. E qual será a instrução? Coloco a instrução internamente. Quero cadastrar no banco de dados. Para cadastrar, utilizo insert, insira os dados na tabela, pontos, sempre copio o nome da tabela para não ter erro, qual coluna que deve receber o valor, quais são os valores que as colunas devem receber, isso aqui é o suficiente. Só conferir agora quais são as colunas. Venho aqui em estrutura, data de entrada, preciso indicar para qual data que eu quero salvar, coloco um link. Depois da data de entrada eu tenho horário de entrada, então é entrada somente. Também crio o link entrada, não esqueça da vírgula para separar. Lembrando que a mesma sequência que está no banco de dados, a mesma sequência de colunas, deve ser a mesma sequência neste local e a mesma sequência nos links. Horário atual, entrada e para qual usuário. Então aqui eu pego o usuário ID. Qual usuário que está batendo o ponto. Aqui também crio o link, porque depois eu preciso substituir o link pelo valor. Atribuo esta query para uma variável com o nome de
cifrão query underline novo horário? Não, deixo horário mesmo, porque aqui abaixo eu estou utilizando, não, que não importa. Pode criar o nome que você quiser nesta variável. Só aqui abaixo, quando você preparar a query, você precisa atribuir para esta variável, porque é a mesma que eu estou executando aqui abaixo. Você precisa criar com este nome. A variável k de usuário recebe, primeiro pego a variável cone, que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro da variável query horário. Preparado a query, substituir o link, eu tenho o comentário, inclusive eu pego a parte que eu já estou substituindo para facilitar. Substituir o link, qual é o link? Data de entrada. Data de entrada vai receber o valor que está na variável data entrada. Onde que está essa variável data entrada? Só vamos conferir, só para vocês lembrarem. Data de entrada aqui. Data de entrada. É essa data que eu salvo no banco de dados. Ano, mês e dia. Pegado a data, próximo é entrada, horário de entrada. Horário de entrada está dentro da variável horário atual, porque eu criei a variável aqui acima, pegando horário atual, gerar com PHP horário atual, utilizando Time Zone América São Paulo. Entrada está aqui, eu preciso também substituir agora o ID do usuário. Duplico, substituir o link, o usuário ID, não esqueça dos dois pontos, não é obrigatório, mas siga esse padrão que é mais fácil de identificar. Está dentro da variável ID usuário. Lembram da variável estática que eu já citei? Você pode implementar para que seja dinâmico, pegar o ID do usuário logado, algo do gênero. Eu já substituí os valores? Não, tem mais alguma coisa aqui que eu acho que tem. Data de entrada, ok. Depois eu tenho entrada, usuário ID. Tá certo. Eu achei que tivesse mais algum. Não, são 3. Está correto. Substituí o link, executo, em seguida apresento a frase. Será que funciona? Atualizo. Horário de entrada cadastrado com sucesso. Procurar. Legal. Está aqui o horário. Atualizo. Horário saída para intervalo. Conferir no banco de dados. Intervalo. Agora vamos ver retorno do intervalo. Atualizo. Retorno do intervalo. Cadastrou. Agora será saída. Atualizo. Horário saída de cadastro com sucesso. É claro, aqui você pode melhorar, implementar mais restrições, mas o básico para você ter uma ideia está implementado. Eu quero, quando o usuário conseguir cadastrar com sucesso, seja redirecionado para o index. Quero comentar este vardamp linha 8 e linha 39. Comento linha 8 e 39. Primeiro na linha 39, depois na linha 8. Para redirecionar, eu já havia começado a implementar anteriormente, utilizo o header L maiúsculo, entre aspas duplo, L maiúsculo, location, redirecione para o arquivo index.php, para este local que deve redirecionar. Pego este redirecionamento e acrescento aqui abaixo. Mas esta frase eu estou imprimindo aqui, eu quero atribuir para uma variável global. Então, uma variável global, cifrão underline session, com o nome de MSG. Mas para poder utilizar sessão variável global, eu preciso criar, startar a sessão. E também, em função de eu estar fazendo o redirecionamento, se você estiver utilizando um servidor restrito ou um servidor compartilhado, ele pode dar erro. Então, eu preciso iniciar a sessão e limpar o buffer. Iniciar a sessão deve ser a primeira instrução da sua página. Session underline start, inicie a sessão. Inclusive, eu coloco o comentário ao lado e não coloco acima. E para limpar o buffer de saída, eu utilizo session underline, não é session, é ob underline start. Limpar o buffer de saída, para não apresentar erro de redirecionamento. Esse session start, eu também inicio no arquivo index. Primeira instrução, iniciou a sessão. Após ter iniciado a sessão, eu posso imprimir, verificar se existe esta variável global. Aqui acima é com nenhum ponto encontrado. Ah, sim, aqui não é com nenhum ponto encontrado,
Então significa que ele deve ter a mesma instrução aqui da parte superior. Isso daqui. Faltou somente essa implementação. Se existir esta variável global, então no arquivo index, abaixo do registrar ponto, neste local, abro o PHP, finalizo o PHP e verifico se e set, se existir a variável global, então acessa este if. Se existir, então eu coloco echo, deve imprimir o valor que estiver dentro desta variável global e um set destrua, não imprima mais esta variável global, imprima somente uma única vez. Retorno, atualizo, ok, eu tenho qual ponto, ele bateu o ponto correto no dia 3, agora é o próximo dia, no meu caso vai ser no mesmo dia. Registrar, horário de entrada cadastrado com sucesso, o usuário já sabe, depois bateu novamente, saída para intervalo, próximo, registrar retorno de intervalo, legal, e saída cadastrada com sucesso. Verifico no banco de dados, exato, data de entrada, depois saída para o intervalo, retorno do intervalo e saída. Você pode colocar restrições, por exemplo, se ele saiu para o intervalo, ele não pode bater o retorno do intervalo antes de 30 minutos. Não pode bater o retorno do intervalo após 2 horas. Se ele tentar bater, não vai ser retorno de intervalo. Então você pode implementar restrições. Aqui não, aqui eu só apresentei para vocês uma ideia básica, como vocês podem seguir, como podem implementar. Registrar ponto, está funcionando, está registrando. O próximo passo é listar os pontos do usuário e somar a quantidade de horas que o usuário trabalhou no dia. Então, na próxima aula será abordado este assunto. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.